Olá, amigos. Estávamos revendo algumas anotações e lembramos de reflexões. E me veio à mente aqui, através dessa anotação que a gente tem deixado já guardado há algum tempo, sobre luz, esperança e caridade. E sabemos que o ato de refletir, da reflexão, é o efeito de refletir, de meditar, daquilo que todos nós necessitamos para acalmar, vamos dizer assim, aquele sentido que nos aflora em determinados momentos de muita rigidez, de muita pressa, de muita correria. E quando a gente para fazer reflexões, a gente busca um tema, um assunto, algo que nos chamou a atenção. E hoje em dia temos visto falado sempre no termo muita luz para você. Mas o que quer dizer, na verdade, essa luz que a gente quer emanar ou dizer, repassar para algumas pessoas? A luz, na verdade, a gente poderia dizer sobre vários aspectos. O brilho, um clarão produzido por uma substância, a propriedade dos corpos, mas não é esse tipo de luz que a gente vai falar. A esperança, que é luz, esperança e caridade. A luz, na verdade, a gente vai se referir ao conhecimento tão necessário a todos nós. A luz, o símbolo milenar, né, do desenvolvimento espiritual. Essa é uma frase que está escrita no livro O Consolador. Quando a gente para falar sobre essas reflexões, aí a gente pensa, a luz ofusca, a luz ilumina. A luz que ofusca eu vejo pelo lado daquilo que a gente faz de errado, que se confunde, que não presta atenção, na verdade, àquilo que a gente não precisava ter visto, ter sentido, ter falado ou provocado. Essa luz ofusca, engana, mas a luz que ilumina é aquela onde a gente leva tudo de bom para o outro ser, traz tudo de bom para a gente. Essa é a luz, aquele conhecimento através principalmente disso que a gente abraça, que é a doutrina espírita. Neste contexto, a gente pode ter a ideia de instruir-se através do comentário, através do que nós estudamos, através do que nós pesquisamos, do que buscamos aprender. Lembro de uma mensagem recebida através da psicografia no dia 29/11/2000, no Tabernáculo Espírita Apóstolo do Cristo, que o nosso irmão dizia assim: Jesus te envolverá em luz, que fará do teu caminho uma estrada cheia de luz e de esperança. Olha que bom motivo para a gente fazer uma reflexão. A luz e a esperança. Na verdade, a luz traz para a gente a esperança em dias melhores, num tempo melhor, numa época melhor. Daquele momento de dor ou de desespero, aí você sente através de todo o aprendizado que já teve e que guardou em si para desenvolver esta fonte tão necessária para nós, que é a luz, que orienta, que direciona. A missão da luz não é clarear, não é iluminar. Você tem um ambiente escuro, você quer uma luz, seja ela de que forma for essa luz, nem que seja a luz de uma vela, a luz de um lampião. Mas você quer iluminar. E assim é com a gente. Como nós nos iluminamos? Nós nos iluminamos justamente por aquilo que a gente conheceu, por aquilo que a gente prega, por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente exemplifica. Porque enquanto eu estou agarrada num livro, enquanto eu estou numa pesquisa, eu estou lendo, eu estou escrevendo, mas e aí? Vamos botar em prática? Porque não adianta a gente ter acúmulo de conhecimento e só propagar sem nada fazer. Então, vamos fazer. Esse é o verdadeiro motivo da reflexão. Fazer sobre o conhecimento que já buscamos para nós e por aquele que continuamos a buscar. Dentro desse contexto que a gente está vendo aqui, dentro de toda a luz que a gente está querendo falar, João, no capítulo 1, versículo 5, ele fala a luz que resplandece nas trevas, ou seja, naquela escuridão que vivíamos em épocas danosas, né? Ou aqueles espíritos ainda confusos, que não têm em si, não tocou o seu coração, não tocou o seu ser sobre o que fez,
sobre o que levou a se colocar naquela dificuldade das trevas, ou seja, do desconhecer total. Espíritos de luz. Por que a gente diz espíritos de luz? Esse momento de refletir nos chama a atenção para os espíritos evoluídos, para aquelas criaturas que já caminharam diante de tudo que aprenderam, que já exemplificaram e que estão dispostos a vivenciar e a dar, a estender a mão, a tirar cada um de nós da dificuldade em que nós um dia nos envolvemos. Quando a gente fala nesses espíritos, né, de natureza e de propriedade luminosa, que se desenvolve sob o influxo da influência, a gente vê que as atividades vivenciadas por eles e das qualidades da alma. Qualidades da alma é a caminhada de todos nós espíritos que um dia estaremos libertos desse peso do corpo físico e estaremos do outro lado da vida, conseguindo na nossa caminhada mais uma evolução, mais um degrau da escada. E assim a gente vai caminhando. Quando a gente se refere à esperança, que a esperança eu acho, é a virtude de saber esperar, na verdade ter esperança é confiar. Confiar em quê? Confiar em nós mesmos. E antes disso, confiar em Deus. Confiar nos seus ensinamentos que vieram através de Jesus. Quando Jesus trouxe para nós o tempo de saber esperar, da esperança, da confiança em si mesmo, daquela parte em que ele diz, que a gente fala sempre, todos falamos quando estamos refletindo, a tua fé te curou, por exemplo, a boa vontade que você teve para se transformar, tudo isso vem da luz, da esperança, e aí vamos passar a viver. O que é esse vivenciar? O vivenciar é a prática. Aquela prática de a gente dar o que a fé nos trouxe, nos conduziu. Porque ela, a esperança, é a irmã gêmea da fé. Essa fé que dá aquela força imensa que a gente pensa que nem tinha, desconhecia, e se descobriu diante de um momento irradiando fé, irradiando esperança. Então, aí é a luz. A luz que a gente vai repassar para os nossos semelhantes e o que antes de nós já fizemos, repassar para nós mesmos. A caridade nós vivenciamos ela por vários aspectos. A caridade material, a caridade moral, que a material é muito fácil. A gente vai ali, faz qualquer coisa, compra qualquer coisa e praticou. Mas a caridade moral, que tudo isso começa em cada um de nós. E esse começar em cada um de nós é o se desvencilhar das coisas que a gente um dia se apegou demais. É a gente jogar fora tudo que está acumulado dentro de nós mesmos e através dos baús da vida, né? Que a gente vai levando. Através de tudo que é exagerado para nós e nada para o nosso semelhante. Essa caridade vem do perdão, independe de valores terrenos, porque daqui a gente não leva nada, a gente só vai levar aquilo que a gente acumulou em nosso espírito, aquela sabedoria vivida, aquele despertar que a gente já falou, são reflexões que precisamos estar com ele. No Evangelho tem um texto da irmã Rosália, onde ela diz, amemos uns aos outros e façamos aos outros o que queremos que os outros façam por nós. Eu adoro isso, amo essa frase, porque quando eu me dei conta de mim mesma, eu descobri essa realidade, que é dando realmente que se recebe. Não quero que alguém me faça sofrer. E por que eu vou fazer o meu semelhante sofrer? Essa é uma parte importante em cada um de nós que vai deixar com que a gente se sinta leve, se sinta realmente em paz conosco mesmo. Isso é uma realidade moral. É a realidade que já deveríamos estar vivendo há muito tempo, mas que infelizmente ainda nos distanciamos dela. O mais difícil é exemplificar e nada custa, né? Porque a gente pode, a qualquer momento, parar um pouco e olhar para o nosso próximo, né? O gênero de caridade, como diz no Evangelho, calar não é sabedoria. Calar é omissão, calar é perda de tempo, a não ser quando a gente vai falar coisas que nós não deveríamos ou atingir o próximo como a nós mesmos. Então, aí é melhor ficar calado, é melhor refletir, é melhor pensar
né? E não fazer da nossa boca, né, aquilo que o dragão tem, jogar fogo, né? Então, a gente não precisa desse fogo, a gente precisa da luz que vai nos direcionar, da luz que vai fazer com que a gente fique, de fato, de olhos bem abertos, de ouvidos bem abertos, para que a gente vá traçando a nossa caminhada da melhor forma possível. Essa reflexão nos chama a atenção para que a nossa mão direita, né, que a gente pratica o óbolo da viúva, não saiba que deu a mão esquerda. Mas, na verdade, esse óbolo da viúva é tão engrandecedor, porque imaginemos tirar aquilo único que nós temos e doar. Mas quando se refere ao amor, essa reflexão sobre o doar, sobre a luz, a gente vê que não é, ainda é muito maior, mais extenso, porque a gente fica ligado naquela parte de dizer, eu fiz, eu consegui, eu venci, eu dei aquilo que eu esperava, ou que eu posso esperar que um dia alguém faça, não pensando no retorno, mas com naturalidade, fazendo aquilo de forma que a gente se sinta bem para o resto dos nossos dias. Confúcio já dizia, né, tantos séculos atrás, a 555 a 479 a.C., fazer o bem sem motivos nenhum de interesse pessoal. A gente hoje parece que vê o contrário, né? Fazendo só aquilo por interesse pessoal, por crescer diante dos outros, machucar, e a gente está vendo aí as tragédias provocadas pelo egoísmo, por justamente fazer o oposto de que Confúcio já falava antes de Cristo. Sócrates também dizia, nunca se deve retribuir injustiça, né, com injustiça, nem fazer o mal a ninguém, seja qual for o mal, seja qual for o motivo que lhe foi atribuído. Não podemos retribuir o mal com o mal. Bem é bem e a gente precisa saber colocar isso no nosso dia a dia. Então, essa reflexão é muito importante para todos nós que já nos dizemos cristãos. E aí vem o fechamento de toda essa reflexão, baseados naquilo que Jesus nos ensinou, no mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Do Espiritismo, ele nos diz que fora da caridade não há salvação. E a prática da caridade é uma das coisas mais belas. No final, a gente diz assim, luz é a esperança em nossas vidas, que nos coloca no viver, no dia a dia, no viver desse dia a dia, que tem todos os sentidos, todo o sentido no nosso dia a dia, por questão das oportunidades que surgem quando a gente menos espera, quando a gente vai lembrar que já refletiu. Então, a caridade já é quase plena de acordo com a nossa evolução. Enfim, alegria, muita fé e esperanças, né? Pensar em acertar, calar, que significa resistir, e agir para vencer. E assim vamos todos continuando com essas reflexões no nosso dia a dia. Muita paz e que Deus nos abençoe.